Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos aí com vários assuntos para falar com vocês. A gente vai falar do cancelamento do cartão internacional do Xandão, por que é que isso aconteceu, como é que está todo o imbróglio da Lei Magnitsky a partir de agora. Será que Xandão vai ter que passar no Carecar ou vai usar um elo? Não se sabe, a gente vai explicar tudo isso para vocês daqui a pouquinho, mas a gente também vai falar de cesta básica, porque a gente teve mudança nos preços e na forma até do Diese olhar para a cesta básica. Então a gente vai contar como é que foi a queda da cesta básica nesse mês, o que puxou o preço para baixo e o que está aliviando aí o preço do trabalhador. O preço não, né? O bolso do trabalhador no mês aí olhado pelo Diese, até para entender como é que está a influência do preço dos alimentos na cesta básica lá no final. A gente também vai contar para vocês o plano que se tem do governo comprar os alimentos perecíveis que tinham como destino os Estados Unidos. Então já tinha até comentado isso lá nos primórdios, quando começou a se falar do tarifaço. Eu falei que uma das possibilidades era justamente essa compra do governo de alimentos mais perecíveis, que não tem ali, né, uma capacidade de armazenamento, que vão estragar muito rápido e que não tem como embarcar antes. Então, que uma das possibilidades era justamente essa compra do governo para utilizar, inclusive, em merendas. E aí foi realmente o que aconteceu, isso está sendo estudado e eu vou falar um pouquinho mais porque avançou um pouco esse tópico. Então, a gente tem um monte de assuntos para falar, Lei Magnitsky, tarifaço, cesta básica, então um monte de coisas. Não vou perder muito tempo porque eu vou já falar da agenda para a gente ganhar aí um pouquinho de fôlego no programa. Então vamos já ver o que saiu, o que tem para sair. Hoje tem fala importante lá no Banco Central dos Estados Unidos, naquele simpósio que está todo mundo olhando, que é o Jackson Hole. Então está todo mundo de olho no simpósio e quem fala hoje é o Jerome Powell agorinha. Então agora Jerome Powell fala e a grande expectativa era justamente pelo discurso dele, porque tem toda uma treta em relação a ele, Donald Trump e outros dirigentes do Fed que também estão em atrito com o presidente laranjão de topete. Então aqui a gente tem uma expectativa muito grande para essa fala, né? Não é nem dado, mas para essa fala que acontece agora. Mas vamos ver o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Porque às 3 horas da manhã na Alemanha saiu o PIB do segundo trimestre. Às 3 horas da manhã também no Reino Unido saíram as vendas no varejo de julho. E às 9 horas no México o PIB do segundo trimestre, medição final. Aí às 11 já contei para vocês que quem fala é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos no simpósio. E de todo o simpósio, esse é o evento mais aguardado mesmo. E às 2 horas da tarde já explico o porquê também, além da treta, porque é que está todo mundo de olho no Jerome Powell nessa manhã. Às 2 horas da tarde, já depois do almoço, tem poços e plataformas de petróleo em operação lá nos Estados Unidos e o simpósio que vai acontecer durante o dia. Então, embora ele aconteça ao longo do dia, o momento mais aguardado é o que acontece agorinha. Então vamos já passar para o nosso fechamento, porque o fechamento tem muito a ver com tudo isso. Então, ontem foi um dia negativo aqui e lá fora. Foi um dia bastante ruim para as bolsas. Aqui ainda a gente conseguiu segurar um pouco. Teve um fôlego até mais longo por um período entre altas e baixas. O Ibovespa acabou indo para o terreno negativo, mas não foi uma queda profunda. O Ibovespa ficou oscilando 0 a 0 por bastante tempo. Então ele até conseguiu por algum instante segurar um pouco mais essa queda, depois entrou de fato no terreno negativo e terminou perto da estabilidade com queda de 0,12%. Por que isso aconteceu ontem? De novo aí a nossa bolsa entrando no terreno negativo e nas quedas.
muito por conta de tudo que aconteceu essa semana. Para quem lembra, ontem a agenda não tinha muitos condutores, não era um dia ali que se esperava muita coisa de indicadores econômicos. Quando a gente tem essa ausência de indicadores econômicos na agenda, o que toma o noticiário, o que acaba conduzindo bastante os mercados, é justamente o cenário político. E ontem a gente teve algumas mudanças nesse cenário político, uma volta da preocupação com o cumprimento ou não da Lei Magnitsky aqui no Brasil, como isso pode afetar os bancos. Esse temor voltou a rondar e acabou derrubando um pouco o sistema financeiro, não, mas o setor financeiro na Bolsa. Então, ontem foi um dia que a gente não pôde contar com a alta desse setor, que tem um peso bastante grande no Ibovespa. Então, se é um dia que o setor financeiro não contribui, você precisa muito do restante para conseguir o fôlego para ir para o terreno positivo. E também não foi o que aconteceu. A Vale conseguiu ficar positiva, então deu uma diminuída nessa queda, mas a Petrobras, por exemplo, também perdeu o fôlego e caiu 0,09 no caso das ordinárias. Então, você vê que a gente está sem o apoio dos pesos pesados do Ibovespa, o apoio das ações de maior peso e liquidez da nossa carteira de ativos aqui não contribuiu. Então, o setor financeiro caindo bastante, a gente precisaria de um sprint aí das ações ligadas às commodities. Mas o fôlego também não estava tão grande, então a gente vai para o terreno negativo. E aí a gente tem um fator adicional ontem que acabou conduzindo também bastante a Bolsa. Se vocês olharem aqui, o S&P 500 caiu 0,40 e a Nasdaq caiu 0,34. Não foi um dia bom em Nova York. Os ventos de lá também não foram positivos. E por que é que não foram positivos? Está todo mundo de olho, como eu falei lá na agenda, e esperando o Jerome Powell falar. Mas por que as pessoas estão de olho no Jerome Powell? É só por causa da treta? É só pela fofoca, para saber o que vai acontecer, se vai ter atrito ou não? Não, isso também, tá? Porque as pessoas gostam de uma treta, atrito e fofoca. Mas o que está todo mundo de olho é na sinalização do Powell se corta ou não corta juros em setembro. Então, até ontem, a expectativa de corte de juros lá nos Estados Unidos, então a taxa básica deles cair, era de mais de 80%. Então, tinha uma expectativa bem grande de que as taxas de juros lá nos Estados Unidos poderiam começar a cair logo em setembro, no mês que vem. Só que aí entram outros pontos. Começou-se uma discussão em relação ao processo inflacionário que pode vir das tarifas. E aí, gente, vocês vão se questionar em casa e vocês estão se questionando de forma correta, porque é que não descer a taxa de juros ou deixar a taxa de juros como está vai mitigar o impacto das tarifas. Não vai. As tarifas vão continuar acontecendo, isso vai continuar encarecendo o preço que chega lá para o consumidor estadunidense no final das contas, mas o remédio duro e amargo aí, que acaba permeando o combate inflacionário, é igual em todos os países. Não importa de onde vem a inflação. A inflação vem de choque de oferta, você sobe a taxa de juros. A inflação vem de demanda, você sobe a taxa de juros. A inflação vem de um aumento de custo por conta das tarifas, você sobe a taxa de juros. Parece que ninguém sabe diferenciar um do outro e o remédio acaba sendo sempre o mesmo e é um remédio amargo porque desacelera a economia. E lá nos Estados Unidos, assim como aqui, uma parte grande, inclusive, da discussão é essa. A inflação, ela está vindo, nesse caso aí, agora, das tarifas. Então, você tem um aumento dos custos por conta das tarifas, isso vai ser passado para o consumidor lá na ponta, e aí você aumenta a taxa de juros ou deixa como está, não corta, no caso deles não é nem aumentar, é deixar como está e não cortar, para tentar resolver o problema e levar a inflação na marra para a meta. Só que a gente tem um problema, né? Você não vai resolver o problema das tarifas. Você vai tentar segurar um pouco a demanda, que ainda nos Estados Unidos tem um caráter um pouco diferente do nosso aqui. Mas é importante a gente entender que ontem esse temor da inflação voltou a rondar. E começou a se ter uma dúvida, até pela composição ali dos votantes no Banco Central dos Estados Unidos, se esse corte já vai começar a acontecer agora em setembro. Existe muita pressão do Donald Trump para que aconteça, inclusive esse é o ponto de atrito dele com o Jerome Powell e com outros dirigentes do Banco Central, porque ele está forçando
para que aconteça o corte de juros e acaba atacando todo mundo. Ele já xingou Jerome Powell de tudo que tinha que xingar. Depois comemorou a saída de uma das dirigentes diretoras do Banco Central dos Estados Unidos. Agora tem outro alvo, que é a Lisa Cook, que também está sofrendo uma pressão bastante grande de Donald Trump para tentar ali fazer as vontades dele. E ele, inclusive, chegou a falar em alguns momentos que ele sabe mais de juros do que o Fed, que ele está mais por dentro, que ele faria política monetária muito melhor. Então, assim, a arrogância do Donald Trump sempre está ali presente nas suas falas e esses ataques também. Isso é muito conveniente para ele, né? Já falei algumas vezes aqui que ele sempre precisa desses alvos para ficar atacando, não só para tirar a responsabilidade dele das coisas, mas também aí para ter esses bonecos que fazem ele ficar sempre no noticiário, porque ele xinga alguém, ele vai parar no noticiário, ele ofende outra pessoa, ele vai parar no noticiário, ele fala um absurdo, uma baboseira, ele vai parar no noticiário, então ele está sempre aqui. Podem ver aqui pelo nosso programa, porque todo dia a gente tem alguma coisa para contar dele, inclusive segunda-feira tem coisas até piores para a gente falar dele. Então ele consegue se manter ali sempre presente nas notícias. E aí esses atritos, né, são inclusive utilizados dessa forma. Por isso que existe toda essa expectativa para o que vai falar o Jerome Powell hoje. Se ele vai sinalizar em relação aos cortes de juros, se ele vai falar o contrário, se ele vai manter ali aquela posição do Fed de que vamos continuar olhando os dados até chegar ali o momento da decisão. Então, está todo mundo realmente de olho nisso. E ontem a gente voltou a ter lá nos Estados Unidos, expectativa de alta nas taxas de juros para frente, taxas de juros futuras. Então, você olha ali os vencimentos, olha as probabilidades e vê que as taxas de juros voltaram a subir por lá, ou a expectativa dos juros para o futuro voltou a subir. E isso fez com que as bolsas sofressem, porque se você tem uma expectativa de alta para frente nos juros, vai todo mundo sair do mercado de risco e buscar ganho no mercado mais ali conservador, menos volátil, menos arriscado, que são os juros. Os juros dos Estados Unidos ainda são aí um destino bastante querido para refúgio de capitais, refúgio de recursos. E isso acaba também impactando aqui no Brasil. Porque se você tem uma alta ali da expectativa dos juros nos Estados Unidos, então ela tinha caído bastante, porque estava todo mundo esperando que os juros fossem cortados em setembro. Se não vai ser, a expectativa volta para onde ela estava antes e volta a subir. E aí isso também acaba jogando um pouquinho de água aqui no nosso chope, porque vai ter um rendimento melhor lá nos juros dos Estados Unidos, sai dinheiro também dos mercados emergentes para buscar ganho lá. Então, essa indefinição, essa incerteza em relação à condução dos juros nos Estados Unidos bate forte aqui e mexe também com as expectativas para os nossos juros futuros, que é um mercado bastante especulativo, diga-se de passagem, e utilizado como mecanismo de pressão também. Então, essa mudança nos juros futuros acabam pressionando vários setores. E foi isso que fez com que a gente ficasse num dia bastante negativo lá fora e aqui também por toda essa indefinição, por toda essa incerteza em relação ao setor financeiro, que é o que eu vou entrar agora. Então, eu já vou dar sequência a esse assunto, porque ontem teve um cartão do Xandão sendo cancelado. Ele tinha um cartão internacional e esse cartão foi cancelado. Eu vou até pegar aqui um pouquinho da manchete para vocês, porque não tem a manchete para botar aí na tela. Vou pegar aqui, ó. Moraes tem cartão de crédito de bandeira americana bloqueado depois de lei Magnitsky. Restrição foi imposta ao menos uma instituição financeira e cartão da bandeira Elo foi oferecido ao ministro do STF, porque o Elo é brasileiro. O Elo aí é um cartão, uma bandeira brasileira. Então, por isso que a gente fez essa brincadeira, que inclusive rolou muito ontem nas redes sociais, que é Faz o Elo. E eu diria ainda mais, né? Faz o Elo ou passa no Carecar. Por quê? O Xandão, ele teve essa sanção cumprida e o cancelamento de uma bandeira americana. E aí eu vou explicar um pouquinho
de todo esse imbróglio mesmo, né, do que está acontecendo em relação ao cumprimento ou não, por que o Dino falou o que falou e os bancos acabaram ficando com muito medo, que foi um assunto que a gente até já passou aqui, mas que agora a gente viu uma aplicação prática. E entra numa outra esfera que, inclusive, a gente discute muito na história, por incrível que pareça, e na história das Américas, mais ainda, que é o princípio da interpretação das leis. Porque existe toda uma questão interpretativa de uma lei. Você pode ter uma lei e ela ter ali uma interpretação daquilo. E durante aqui, eu estou só fazendo um contexto, tá? Durante boa parte da formação das Américas, esse princípio interpretativo da lei, essa possibilidade de você interpretar uma lei que deixava um pouco mais ampla a coisa, foi usada muitas vezes, esse princípio, na verdade, foi usado muitas vezes para suprir e servir a alguns interesses bem específicos. Então, você tinha ali algumas leis bastante amplas, que não tinham muita direção, e você usava aquilo a seu favor, né? Então, esse é um princípio muito discutido na história das Américas e que a gente vê, né, um pouco dessa pitadinha aí de interpretação das leis, nesse caso da Lei Magnitsky, por isso que está todo mundo perdido. Mas vamos dar um passinho para trás para entender a diferença aí entre a Lei Magnitsky e o restante, tá? A Lei Magnitsky é a lei americana que permite sancionar indivíduos e empresas ligados à corrupção e violação de direitos humanos. Aqui, no caso, ela pode ser usada de forma unilateral e até arbitrária pelo Donald Trump, pelo laranjão de topete, em relação a pessoas que ele quer sancionar. Ele precisa de uma justificativa para isso, só que a justificativa é aquela coisa Estados Unidos fazendo, né? Então, a gente vê que ela é uma lei que ela tem até um fundinho ali bem... Nem é um fundinho, né? Um fundão de uma lei imperialista ali. Porque se você tem um país que tem o poder hegemônico de uma moeda, né? Na verdade, tem o poder de uma moeda hegemônica, ela pode acabar sufocando um pouco e colocando alguns países, instituições ou pessoas na parede. Então, ela é feita de uma forma arbitrária e unilateral. Se tiver uma justificativa, ainda que seja furada, como é no caso aqui da aplicação no Brasil, porque a justificativa é que a gente tem uma ditadura da toga, que Alexandre de Moraes é um grande ditador aqui brasileiro e que está promovendo uma caça às bruxas. A gente já viu Donald Trump usar, né, outros artifícios de leis americanas e até punir alguns bancos por questões completamente ali, sei lá, arbitrárias também. Eu ia falar outra coisa, mas completamente arbitrárias. Por quê? Teve um banco, né, um banco dos Estados Unidos, que é o Bank of America, que fechou uma conta na Uganda, se não me engano. E essa conta fechada era de uma entidade religiosa. E aí Donald Trump estava querendo punir o Bank of America por esse fechamento de conta, por perseguição a conservadores e entidades cristãs. Então, você vê, né, que Donald Trump desvirtua um pouco ali as leis e desvirtua ali para tentar fazer pressão. E aí o sistema financeiro dos Estados Unidos todo ficou com medo disso, de começar a ser acusado de fazer perseguição a conservador, a cristão, por fechar uma conta. E essa conta foi fechada, segundo o Bank of America, porque não teria como operar ali naquele país. Então, você vê que as coisas acabam tendo, né, mesmo esse caminho mais tortuoso e que acaba fazendo pressão nas entidades. E aí que entra o problema. Por quê? Você tem, né, o OFAC, aqui eu coloquei só para vocês saberem, que é o braço dos Estados Unidos, do Tesouro, que acaba cumprindo essa sanção. Então, a sanção é a regra. Quem cumpre a regra e vai atrás de fiscalizar, quem vai cobrar as sanções também é o OFAC, que é esse órgão do Tesouro. E a gente tem o SWIFT, que não tem nada a ver com isso, mas todo mundo confunde por conta do poder hegemônico do dólar. O SWIFT não tem nada a ver com o Magnitsky, não tem nada a ver com o OFAC. Ele é um sistema que fica na Bélgica, ele tem mais de 200 países conectados por ele, é colegiado, é multilateral, então não tem nada a ver com a Magnitsky, que é unilateral e arbitrário. Precisa de uma justificativa muito boa para usar para
fazer alguma sanção ou punição no SWIFT. Diferente da Magnitsky, que acaba sendo um pouco mais arbitrária, como a gente está vendo agora, e utilizada como mecanismo de pressão. E aí, por que é que isso está afetando o Xandão? Se você tem uma lei aplicada que ele não pode operar com dólar ou ter contas fora do Brasil ou até negociar com empresas que são estadunidenses, isso gera um dilema. E até os bancos brasileiros que têm operações fora, porque muitos bancos brasileiros têm operação fora, então tem agência fora, opera fora do Brasil, opera dólar, começaram a ficar preocupados. Por quê? Flávio Dino falou essa semana e ele falou o óbvio, algo que está na Constituição, ele não estava inventando a roda, ele não estava fazendo nada ali muito surpreendente, que era justamente aqui no Brasil, você aplica uma lei depois que ela passar pelo processo aqui e for homologada no STJ. Então, você não aplica uma lei que vem de fora sem passar pelo processo legal aqui. Isso está na Constituição, isso é constitucional, isso a gente está falando de territorialidade. Então, ele não falou nada que não seja conhecido. Só que os bancos, eles foram além. Eles começaram a pensar, porque isso não tinha nem a ver com os bancos, tá, gente? Ele estava falando de mineradora, de municípios que estavam brigando no Reino Unido pela questão das mineradoras. Então, aqui não tinha nada a ver com o banco até então. Só que aí os bancos ouviram isso e pensaram, tá, e no nosso caso, que a lei Magnitsky vem de fora, ela é extraterritorial e está pedindo para sancionar pessoas aqui. A gente tem que fechar a conta dessa pessoa ou não tem que fechar a conta dessa pessoa? A gente precisa obedecer ou não precisa? A gente desobedece o STF e espera o processo correr no STJ ou a gente acata o que falou o STF, espera passar pelo STJ para tomar a decisão se fecha ou não fecha a conta e aí descumpre a sanção e é punido lá fora? E aí os bancos foram colocados nesse dilema, por isso caíram muito essa semana e agora voltaram a cair porque esse temor voltou a rondar. Então a gente tem essa situação posta. E aí entra numa questão até de interpretação. Os bancos brasileiros foram procurar advogados lá nos Estados Unidos para tentar resolver esse imbróglio, para tentar resolver essa questão e entender como é que é aplicado o direito lá em relação a isso. E ninguém tem consenso. O consenso, ele está bem dividido, mas tem uma parte minoritária que acredita que tem que fechar, porque senão você vai ter operações lá fora também sendo prejudicadas. Então, o banco que não cumprir essa decisão aqui no Brasil pode ter impacto nas operações lá fora e ser impedido de operar lá fora. E alguns advogados dizem que não, que você precisa ali cumprir só aqui e fechar a conta, enfim, você não teria uma punição lá fora, não chegaria a esse ponto. Então não existe consenso e por isso que eu comecei falando lá da história e da interpretação das leis, porque dentro da interpretação tudo pode acontecer, só basta acreditar, né? Então, você tem duas situações postas que podem acontecer dependendo de como se interpreta aquilo. E é isso que está gerando todo o temor e o medo nos bancos. Só que aí a gente teve o cancelamento de uma bandeira dos Estados Unidos de um cartão do Xandão, porque aí já é uma interpretação de que se ele não pode negociar por meio, nem ter conta lá ou operar dólar, comprar dólar, nem estão falando disso. Se ele não pode operar por meio de uma bandeira dos Estados Unidos, de uma empresa americana, o cartão dele deveria ser cancelado. E aí existe toda a discussão se as contas dele aqui têm que ser fechadas se o banco tiver operação lá fora, porque a empresa dos Estados Unidos está cumprindo a lei em tese lá fora. A empresa americana, ela não quer negociar com aquela pessoa. Mas e o banco que tem operação lá fora? Precisa ou não precisa cumprir? E é nesse imbróglio que está a coisa. Precisa ou não precisa esperar o STJ homologar? Então, tem toda essa discussão acontecendo, mas o que aconteceu mesmo foi o cancelamento já de um cartão. E aí outras alternativas já foram colocadas, como por exemplo a bandeira Elo, Ofereceram um cartão Elo brasileiro para o ministro Alexandre de Moraes ter um cartão de crédito para usar. E aí a gente começa a ver
né, e como esses instrumentos de pressão estão sendo usados, inclusive para botar medo nos outros ministros do STF, que podem ter, inclusive, mais a perder, como contas lá fora e tudo mais. Mas Alexandre de Moraes, apesar de toda essa pressão, ele está sofrendo uma pressão diplomática e até usado de exemplo, né? Ele está ali como o Jerome Powell, como a Lisa Cook, ele também é uma figura que o Trump está usando para bater, para tentar botar pressão e medo no resto. Mas ele está ainda de pé e continua resistindo, firme na sua jurisdição. Mas aqui eu quis trazer esse assunto porque eu sei que ele traz muitas dúvidas. Toda vez que eu falo sobre isso, eu vejo que tem dúvidas no chat, que as pessoas acabam confundindo as coisas e acham que a Visa vai sair do Brasil agora, que ela vai ter o seu cartão cancelado também. Então, todos esses medos, eu sei que eles acabam pairando no ar, porque tem muita notícia e desinformação em relação a isso. A Visa e a Mastercard não vão sair do Brasil porque não é interessante para elas. Então você tem, né, toda essa desinformação rolando, inclusive pessoas misturando as bolas aí, falando que o SWIFT e a Magnitsky operam juntos e não tem nada a ver. Então eu quis trazer o exemplo do cancelamento do cartão do Xandão para vocês aí em casa entenderem o que é cada coisa e o dilema que está posto hoje e que ainda não tem consenso de como se deve operar daqui para frente. Mas acho que ficou um pouco mais aí esclarecido, espero que tenha ficado, e que vocês tenham entendido aí que o cancelamento do cartão não quer dizer que as bandeiras vão sair daqui, que eu sei que é uma coisa que as pessoas têm medo e que vem falando muito, né? Então, acho que fica aí o exemplo didático e até o dilema, a situação né, essa situação complicada mesmo, essa sinuca que estão os bancos hoje, por isso existe toda essa oscilação de bolsa. E oscilação de bolsa, gente, é bom para quem especula. Para quem não especula, para quem compra, para ficar com o ativo ali até para o futuro, não vai se preocupar com sobe e desce de ação, porque a gente olha outras coisas. Mas quem especula, surfa muito nessas ondas que sobem e descem. Então, para o movimento especulativo, isso é um prato cheio, né? Você poder ter uma ação caindo muito num dia, voltando a recuperar e depois o temor volta e joga lá para baixo, esses sobe e desces realmente acabam favorecendo quem especula no mercado financeiro. Agora eu vou fazer um convite para a gente pensar juntos aí como salvar a democracia, né, ou as democracias, porque no dia 28 de agosto, quinta-feira, às 8 horas, vai ter uma aula incrível com o Daniel Ziblatt, participação do Eduardo Moreira também. Daniel Ziblatt, que é um professor de Harvard, que é cientista político e que escreveu um best-seller sobre o assunto, justamente ali como as democracias morrem. E aí a gente vai pensar, né, nessa aula, vamos ter uma aula de como salvar a democracia nesse movimento tão frágil que a gente tem, inclusive de pressões fora do nosso país, tentando meter o bedelho aqui. Então você quer participar dessa aula, quer aprender tudinho sobre isso, quer participar desse debate que vai ser muito valioso? Você só precisa de uma coisa, se inscrever aqui em iclmercado.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você vai ficar por dentro de tudo, vai receber notificação, não vai esquecer lá nas 8 horas na quinta-feira e vai poder comparecer na aula aqui conosco, que é gratuita, mas você precisa pegar um ingressinho aí para estar por dentro. Então é isso, gente. Vou desejar para vocês um bom fim de semana, uma excelente sexta-feira e nada melhor do que sextar com o rolê. Então agora vocês já vão ficar com os nossos vizinhos de cima, o Rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblat. E segunda-feira eu volto para contar onde é que Trump está ganhando dinheiro. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL.
E mesmo você que não é da comunidade CL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.